Meus queridos, graça e paz, bom dia. Nós estamos neste dia com muita alegria, satisfeito, porque o Senhor nos concedeu mais um dia e este dia nos proporciona paz, alegria, felicidade a partir do momento em que nós estamos contritos, buscando a presença de Deus. Meus amados, eu vos convido para que a gente possa ler a palavra de Deus lá, Epístola de Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, no versículo 8, que diz assim: porém que dizem, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Que o bendito Deus aplique esta palavra na minha vida e na sua vida. Esta palavra que vai, com certeza, ela transforma, é uma palavra transformadora. É uma palavra que alegra, que nos proporciona paz, porque a palavra é a palavra de Deus, não é a palavra de um homem, não é a palavra de um político, é a palavra de Deus. E nesta palavra, há autoridade. Certa vez Jesus disse, todo o poder foi me dado, ou toda a autoridade foi me dada no céu e na terra. Então o texto em que nós lemos, meus queridos, o apóstolo Paulo, ele traz esta palavra escrita, quando diz assim, a palavra está perto de ti. Com certeza, você já ouviu falar em Deus, já ouviu falar em Jesus. Você já ouviu falar a palavra de Deus, você já escutou a palavra de Deus. Pelo menos uma grande maioria já ouviu a palavra de Deus. E nos dias de hoje, está bem mais fácil, para as pessoas ouvirem as boas novas do Evangelho através dessa ferramenta tão boa, abençoada, para aqueles que sabem usar, que é a internet. Este meio assim tecnológico que tem ajudado bastante. E por esse canal, a palavra tem chegado até você. Você, quando entra aí nas redes sociais, você está vendo a mensagem, as boas novas. E Paulo vai dizer, querido, esta palavra está na tua boca, está no teu coração. Então, se a palavra está na boca e a palavra está no coração, mas se ainda falta alguma coisa, é preciso abrir a boca. Abrir a boca para quê? Para falar? Não. Abrir a boca para confessar. Veja o versículo 9 que diz assim. Versículo 9 diz assim. Ainda a parte A do versículo B, que diz assim, esta é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração crer, veja bem que há aqui duas colunas, duas maneiras. Primeiro você vê que escuta que esta é a palavra da fé, a palavra que pregamos, a palavra genuína. Esta é a palavra que pregamos. E se com a tua boca confessarem, você já ouviu a palavra, e agora você precisa confessar. Confessar a quem? Ao pastor? Confessar um homem? Não. Confessar a Cristo Jesus, o Messias, o Cordeiro de Deus, aquele que veio e deu a sua vida, derramando o seu sangue na cruz do Calvário, para perdoar os meus pecados e os teus pecados. Mas é necessário, para esse pecado ser perdoado, é necessário que confesse. Precisa confessar. Lá no Evangelho de João, Jesus disse a Nicodemos, aquele que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Enquanto o homem não confessar, o homem pode ser o maior intelectual religioso, mas se ele não confessar o pecado a Jesus, ele vai permanecer na carne, porque ele nasceu da carne, e ele está em desfeito carnal. Mas é necessário que ele confesse. Quando Jesus disse, aquele que é nascido da carne, é carne,
Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Né? Então, aí está falando do novo nascimento, da transformação, a necessidade que o homem tem que deixar a carne, deixar a vida, aquela vida que nasceu no processo carne, e agora passar a viver pelo Espírito. Né? E para viver no Espírito precisa confessar. Confessando, aí agora você passa a crer. Você tem uma proporção de crença de que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Se você lê, se você é intelectual, mas se você não crê na ressurreição de Cristo, você está apagado, precisa confessar, precisa acreditar na ressurreição de Cristo. Paulo diz lá no capítulo 15, a 1 aos Coríntios, nós seremos os maiores miseráveis pecadores se não cremos na ressurreição de Cristo. Então, confessar, abrir o coração, abrir a boca, fazer confissão a Cristo, fazer confissão a Cristo, nascer da água, nascer do Espírito, para que passe a acreditar na ressurreição de Cristo. E o que é importante, meu querido, é que você já fez essa decisão, mas agora você tem um padrão de vida a viver com ele. É o que, pastor? Precisa permanecer no Evangelho, para que, permanecendo no Evangelho, firme do Senhor Jesus, para ter direito à ressurreição com Cristo. Se parar no caminho, perdeu tempo. Perdeu todo o seu tempo que você fez. Ainda mais diz assim, confessarem, porque com o coração se crê e com a boca se faz confissão para a salvação. No versículo de número 13 diz assim, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí agora a gente vai lá para o Salmo 126, quando o salmista, escrevendo, ele diz assim, os que com lágrima semeia e com júbilo ceifarão, quem sair andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo consigo os molhos. Os molhos é o quê? É o resultado daquele trabalho de evangelização que você fez. Há um evangelho que está sendo, aliás, vários evangelhos que está sendo pregado hoje que não transforma. Não muda. Mas, pastor, eu posso lhe provar sim. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 16, vamos ler aqui, para não ficar nas minhas palavras, no versículo 16, vamos ver o que é que diz. Vamos ver o que é que Paulo diz aqui, capítulo 1 de Romanos. Portanto, não me envergonho do Evangelho de Cristo. Pois não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. Primeiro dos judeus, também do grego, visto que com a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Então, o justo ele vai viver da fé genuína, uma fé cristã, né? Aí quando a gente vai para o versículo 13 do capítulo 8 de Romanos, aí o apóstolo Paulo vai dizer assim, diz o Senhor, diz assim, todos os que invocam o nome do Senhor, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não crera? E como crerão naquele em que ainda não ouvira? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados?
Vamos ver aqui essa palavra, enviados, como pregarão, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, né? Aí vai dizer assim, como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouvirem? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não há enviados? Vamos ver aqui lá em João, capítulo 15, versículo 16. Vamos ver o que João vai dizer para você e para mim neste dia. Evangelho de João, capítulo 15, no versículo 16, é a palavra do Senhor Jesus. Não é a palavra do pastor, nem a palavra do homem, é a palavra do Senhor. Capítulo 15, versículo 16, diz assim. Veja bem o que diz a palavra. Não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós e nomeei, e vos designei para que vá e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de todo aquele que pedi, enquanto pedir ao meu Pai, ele vos conceda. Então, aqui Jesus lhe escolheu para você fazer a obra do Senhor. Evangelizar, levar a mensagem salvadora, a mensagem redentora, perdão. Quando a gente vai ver, você vai dizer assim, mas eu vou fazer um evangelismo por minha conta, eu tenho assim o meu grupo, eu vou fazer... Não, você não pode se aderir, se apegar a um grupo em que não está inserido nas páginas sacrossantas da Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia é o nosso livro de regra, prática e fé. Vou dizer de novo. A Bíblia Sagrada é um livro, é o nosso livro de regra, prática e fé. Aí você vai dizer assim, não, mas eu estou jovem, quando eu ficar mais velho, vou pensar nessa situação. Deus sabe da minha vida, Deus sabe do meu coração, eu amo a Deus, eu amo a Jesus. Sim, eu não estou dizendo que você não tem Jesus. Não, mas lá no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12, diz assim, e ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam tiveram o direito de ser chamados filho de Deus. Veja que a palavra é que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Quem não recebeu? Aquele que não recebeu permanece sendo criatura de Deus e não filho. Aí quando a gente vai para João, capítulo 15 ainda, no versículo de número 5, Jesus diz assim, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Você vai estar pegado aí a um grupo religioso, aí, a um líder religioso, você precisa se apegar ao evangelho genuíno. Aquele evangelho que eu citei, que nós lemos lá em Romanos, quando Paulo diz, não me envergonhe de Cristo, que é o poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Quando ele diz assim, não me envergonhe do evangelho de Cristo, há muitos evangelhos, mas há um evangelho genuíno, o evangelho que transforma. A palavra está perto de ti, a palavra está na tua boca e no teu coração. Se com o teu coração crer e com a tua boca confessarem Jesus Cristo como Senhor, serás salvo. Ao contrário desta confissão a Cristo, o homem está nadando em terra seca. Que Ele te abençoe, tenha um bom dia, fica na paz. Fazer um pedido a você, se você puder, inscreva-se nesse canal, Pastor Antônio José Pereira. Deixa aí o seu comentário, divulgue, manda a sua crítica, deixa aí o seu apoio, divulgue este canal, nós estamos orando por você. Até o próximo encontro. Que Ele te abençoe.